Deserto é lugar de quê? De tratamento? O que mais? Deserto é lugar de tratamento? Se for lugar de tratamento, por que aquele povo morreu lá no deserto e não entrou? Significa que eles não foram tratados. É lugar de aprendizado. E por que eles morreram no deserto e não aprenderam nada? Então deserto é lugar de quê? De quê? De preparação. Então o povo foi preparado para morrer no deserto e não entrar na terra prometida. Não. Eu quero que vocês participem. Deserto é lugar de quê? De quê? De batalha? Não. Eles não tiveram batalha nenhuma. Muito pelo contrário. Viveram debaixo da sombra. Alimento servindo todo dia, sendo servido todo dia. Deserto é lugar de quê? De milagre? Sim, teve milagre, mas o deserto em si não é lugar de milagre. Milagre tem toda a história da Bíblia em vários lugares. De exercitar a fé, deveria ser, né? Mas pelo visto aquele povo não exercitou em nada na fé. Então deserto é lugar de quê? Quem falou? Falou o quê? Deserto é lugar de provação para que você seja aprovado ou reprovado. Bom, aquele povo foi reprovado, ok? Mas o deserto é lugar de mais uma coisa. E aí que entra a dificuldade. Deserto é lugar de provação e de... Isso, não sei quem falou aí, mas eu ouvi em alto bom tom, lugar de adoração. Viu como é que o povo dessa igreja é uma benção? Deserto é lugar de adoração, de adorar a Deus, e lugar de provação. Mas pastor, adorar a Deus na luta, na dificuldade, no deserto, aí é que está a diferença. O deserto é o lugar de adoração. Adorar a Deus quando tudo vai bem, adorar a Deus quando Deus está abençoando a tua vida, quando o milagre está entrando pelas portas da tua casa, chega ao ponto de entrar pela janela, por tudo quanto é canto, aí é fácil. Mas adorar a Deus no deserto, esse é só para quem quer ser aprovado. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 8. Por que será que Deus levou aquele povo para o deserto? Por que será que Deus levou aquele povo para o deserto? Primeiro, para libertar aquele povo, a saber, aquele povo antes de chegar no deserto, eles foram libertos da escravidão lá do Egito. E comecem a analisar comigo esta passagem. Comecem a visualizar comigo esta passagem. O povo, cerca de mais ou menos 400 e poucos anos no Egito. Inicialmente como turistas, como moradores do Egito, como peregrinos no Egito. Mas depois de um tempo, servindo de escravidão no Egito. O povo lá sofrendo, clamando ao Senhor, aonde Deus levanta Moisés. Moisés, o clamor do meu povo lá no Egito chegou aos meus ouvidos. Vá para que o meu povo seja liberto. E ali o povo viu as pragas, o milagre das pragas, que foi milagre, não aconteceu naturalmente, foi Deus que enviou. O milagre das pragas. E depois de muitas coisas que ocorreram, não vou pregar sobre a libertação, sobre Moisés, não vou pregar sobre
o povo ali no Egito, mas o povo foi liberto. E o povo começou a caminhar em direção à terra prometida. Eu quero dizer algo para você, fazendo alusão ao povo no Egito, para você no dia de hoje. Outrora você estava no Egito. O mundo é uma representação do Egito. Outrora, em outra hora, você estava no Egito, agora liberto em Cristo Jesus. Agora o Senhor está te levando para a terra prometida. Só que a nossa terra prometida é a Jerusalém celestial, e o Senhor está te levando para a libertação. Estamos caminhando para um deserto, e deserto é lugar de adoração e lugar de provação, ok? E caminhando ali para o deserto, aqui os soldados do faraó, juntamente com o faraó, mudou completamente a visão que tinha da libertação e resolveu ir atrás deles e matar todo mundo. Eu quero primeiro que você entenda que foram cerca de 2.700.000 pessoas que foram libertas do Egito naquele dia. Você já imaginou essa caravana? Só Fervedouro tem 13.000 pessoas, e eu estou falando de 2.700.000 pessoas. Diga assim: isto é uma maravilha. Diga. Não, diga: isto é uma maravilha. Agora diga: misericórdia. Por quê? Por quê? Porque de 2.700.000 pessoas, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Só os 2 espias daquele povo que foi liberto lá no Egito entraram na terra prometida. Mas os que nasceram no deserto, os que não haviam sido libertos de lá, os que nasceram livres, essa geração também entrou na terra prometida. Mas dos antigos, dos 2.700.000 pessoas, só 2 entraram na terra prometida: Josué e Caleb, os 2 espias. Isto é algo terrível. Isto é algo inimaginável. Então cerca de quase os 2.700.000 morreram sem botar o pé na promessa de Deus, a promessa que Deus havia dado: eis que tirarei-vos da escravidão e os levarei para a libertação e os colocarei na terra prometida, chamada Canaã, terra que emana leite e mel. Nenhum deles entraram. Por quê? Porque deserto é lugar de adoração e lugar de provação, e aquele povo foram de todo reprovado. Pastor, mas e Moisés? Por que Moisés não entrou? Não era um homem de Deus? Bom, Deus, Ele precisa fazer com que todos nós venhamos a entender, ou nessa geração, ou em futuras gerações, que Deus é soberano, que Deus é o total poder, ao ponto dele ter dito que para Moisés, que ele era quem? Qual foi o nome que ele disse para Moisés que ele era? Vá e diga que o grande eu sou. Diga para o povo lá que o eu sou, o grande eu sou, o enviou. Então ele simplesmente é, e ponto final. Se ele diz o eu sou, é porque ele é, e ponto final. E o que Moisés fez? Primeiro, Moisés, querendo que o povo fosse perdoado, ele colocou-se na condição de um salvador da pátria,
mas Moisés não era o salvador da pátria, Moisés não era o salvador de fato, de verdade. Moisés era o enviado pelo Salvador Supremo, o próprio Deus. E Moisés falou assim: Senhor, perdoe a todos, mesmo que para isso o Senhor tenha que tirar o meu nome do livro a qual o Senhor escreveu. Então, primeiro, quem era Moisés para dizer isso? Quem era Moisés para colocar o nome dele em troca do perdão dos pecados de todo aquele povo? Ele não era nada. O grande eu sou é que é o Todo-Poderoso. Segundo, Moisés, que talvez não seja um grande motivo, eu acho que o terceiro motivo seja o maior. O segundo motivo foi que Moisés quebrou as tábuas da lei, irritado com o desvio de quase a metade daquele povo, ou pelo menos um terço. O povo estava lá adorando ídolos, ele chegou e quebrou aquelas tábuas. Mas eu acho que o terceiro motivo foi o qual ele não entrou na terra prometida, pelo fato de Deus mostrar às gerações futuras que você deve sim se dedicar totalmente, de corpo e alma, ao Senhor teu Deus e obedecer a Ele. O Senhor falou para ele: diga para a pedra para que saia água. Fale para a pedra. E ao invés de ele falar, ele não só bateu na pedra uma vez, mas bateu na pedra duas vezes, ferindo assim a pedra, e aí começou a jorrar. Isso demonstrou, talvez naquele momento, falta de fé. Porque se Deus falou: diga para a pedra, fale para ela, bastava ele falar que a água seria jorrada. Então, amados, nesta passagem nós podemos ver, nós podemos presenciar a soberania do nosso Deus, o autoritarismo, não autoritarismo irregular, mas autoritarismo de autoridade suprema do nosso Deus sobre nós, ao ponto que vamos relatar agora nos textos, porque Deus enviou aquele povo para o deserto. E eu vou dizer algo: muitos aqui estão no deserto pelo que nós vamos ler agora. Acharam? Deuteronômio, capítulo de número 8. Aleluia, Senhor. Eu posso fazer uma pergunta aos amados? Quem gosta de ouvir a revelação de Deus? Quem gosta? Todos gostam? Mesmo? Vocês gostam de ouvir a revelação de Deus? Vocês gostam de ouvir a revelação de Deus? Gostam, mano? Sim ou não? Diga sim! Isso. E quando a revelação de Deus não for boa, tu vai gostar do mesmo jeito? O Senhor manda do jeito que vier mesmo? Quem falou claro? Quem falou claro? Você? Você? Aham. Quero ver na hora que Deus te der aquela revelação, quando nós vamos ler ali agora a revelação para aquele povo, se o povo ficou alegre com a revelação dada por Deus. Porque você pensa assim: vindo de Deus tudo é bom. Pode ser, na verdade, de fato, de verdade é, mas muitas vezes o nosso ego fica totalmente constrangido, dolorido, ao ponto de não gostarmos da revelação de fato, de verdade. E diz assim, inicialmente, pastor, abaixa só um pouquinho de nada, que eu estou sentindo um retorno batendo aí. E diz assim: cuidareis, preste atenção, amado, o texto é longo, é grande, provavelmente eu vou passar um pouquinho do horário hoje, como é de costume, mas o texto é importantíssimo para a nossa vida. Oi? Quando nós falamos assim, filha, Deuteronômio capítulo 8, é que começa pelo primeiro.
Ok? Glória a Deus. Mas é bom que você pergunte, porque às vezes tem 10 na mesma dúvida e não pergunta. Aí alguém tem que perguntar. Então vamos lá. Então, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Diz assim, e prestem muito bem atenção: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Preste atenção, o Senhor tem ordenamentos para a tua vida. Cuide, trate de cumpri-los, para que você não passe por um deserto. Você pode passar por um deserto de 1 mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, ou quem sabe em relação a esse povo, um deserto de 40 anos. Para alguns aqui, 40 anos está tranquilo, mas para outros, 40 anos pode ser o final da vida. E diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, para que vivas, e vos multipliqueis, e entre e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. Aí que está a questão. O Senhor pode jurar, de mandar e de entregar e de levar a você a bênção a qual Ele prometeu, a promessa dele, mas você pode mudar a mente e o coração de Deus, e Deus desistir de abençoar a tua vida, e passar a partir daí, te colocar num deserto que sabe Deus que você nunca mais sairá. Enquanto você for provado, enquanto você for reprovado, permanecerá no deserto. Mas pastor, mas por que Deus enviou aquele povo para o deserto? 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Olha o que o Senhor Jesus fez, Deus fez com ele. Disse: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Pastor, baixa o som um pouquinho. Entendeu, amor? Muitas vezes Deus te coloca no deserto para te humilhar. Deus te coloca no deserto para você entender que Ele é Deus. Deus te coloca no deserto para você entender que você deve sim ser obediente a todas as leis e a vontade do Pai, não necessariamente fazer aquilo que você quer para o seu dia a dia dentro de uma vida cristã, mas devemos obedecer a Deus. A vontade de Deus é soberana e suprema. Eu te coloquei para te humilhar, para testar o teu coração, para ver se durante o seu dia, se durante o seu mês, se durante os seus anos, você não se desviaria da minha vontade sobre ti. E quantos aqui se desviam da vontade do Pai? Quantos aqui Deus ordena uma coisa e faz outra? Qual é um dos ordenamentos da palavra do Senhor? Não pequeis. E quantos aqui pecam diariamente? Quantos aqui não obedecem? Quantos aqui deixam de fazer a vontade do Pai e não percebem que estão no deserto? E Deus a cada dia, mas pastor, estamos vivendo um tempo da graça, a lei não foi abolida, muita coisa que está na lei é sim ainda aplicada no dia de hoje, porque se for assim, o Senhor Jesus vai dizer que Ele tem mais autoridade do que as próprias leis do próprio Deus. Mas Ele não falou isso, Ele disse que Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio para cumprir. Então devemos entender que muitas vezes o deserto que nós passamos, a culpa é nossa. Às vezes você pergunta: Senhor, mas por quê? E Deus está falando: te conserta, se coloca na minha posição, se coloca na minha vontade, seja provado, mas seja aprovado, para que eu te tire desse deserto e te coloque num lugar de honra. E continuando, diz assim:
para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, isso sim viverá o homem. Quais são as promessas de Deus para a tua vida? Quais são as leis de Deus que Deus impôs para você? Quais são os mandamentos? Qual é a vontade? E muitos de nós estão em busca de maná, está em busca de comida, está em busca de coisas materiais, e esquecem de obedecer à vontade do Pai, esquecem de se atentar a esse versículo quando diz: nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de coisas naturais, mas de toda a vontade, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nunca envelheceu as tuas vestes, nem se inchou teus pés nesses 40 anos. Amados, o que me chama a atenção nesse versículo é que, apesar do povo ser desobediente, murmurador naquela época, apesar de estar sendo provado e sendo reprovado a cada dia, ainda assim o cuidado de Deus era sobre eles. Ainda assim Deus tinha misericórdia deles. Eu acredito que na expectativa de que em algum momento algum deles, se não todos, pudessem realmente voltar à vontade do Pai, em direção ao caminho a qual o Senhor Deus queria enviá-los para a terra prometida. Diz mais ainda: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina o seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares no seu caminho e o temereis. A palavra do Senhor diz assim: olha, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Ontem eu estava ouvindo, eu esqueci o nome dele, de um pastor da Coreia do Sul. A igreja a qual ele é o líder tem nada mais, nada menos do que 800 mil membros. 800 mil membros. Caberia mais ou menos cerca de, botar assim por baixo, 500 mil fervedoras lá dentro. 500 cidades, perdão, 500 cidades fervedoras dentro desse povo. 500 cidades fervedoras, cheia, lotada. E ele disse o seguinte: ele veio pregar aqui no Brasil, fazer como é que se diz? Aquele evento bem grande, pastor. Uma cruzada espiritual aqui no Brasil. E ele disse o seguinte: eu estou estarrecido com os cristãos brasileiros. Eu estou admirado, eu estou estupefato. Na realidade, eu estou indignado, porque eu não consigo entender o que se passa na cabeça do cristão brasileiro. O cristão brasileiro, essas são as palavras dele. O cristão brasileiro não sabe quem é Deus, não tem reverência a Deus, não tem amor a Deus e não tem temor a Deus. E eu olhei aquilo, eu achei assim um pouco de exagero da parte dele, e ele foi dando algumas definições, e eu falei: rapaz, não é que esse cara tem razão? Ele disse que muitas vezes, quando faz um culto ao ar livre, porque diz que é quase impossível lá fazer culto em um lugar fechado, porque dá 5, 10, 15 mil pessoas e não tem lugar para comportar tudo isso. Ele disse que quando ele faz o culto, as pessoas ficam
focadas na pregação. E ele disse que às vezes a pregação leva 3 horas. E ele disse que as pessoas ficam focadas. As pessoas não levantam para o banheiro, as pessoas não conversam, as pessoas não olham para o lado, as pessoas têm reverência a Deus, as pessoas têm temor a Deus. Porque naquele momento do culto ele está falando de um ser supremo, de um ser que nos criou, de um ser todo-poderoso que é dono de tudo nesta terra, inclusive seu dono da tua família, dono dos teus filhos, e esse ser se chama Deus. E o Brasil não tem reverência a Deus e muito menos temor a Deus. E eu vou ser bem sincero, me deu vontade de zarpar lá para a Coreia do Sul para conhecer essa igreja, porque eu não estou aqui sendo hipócrita. Eu não tenho essa reverência a Deus a qual o povo de lá tem. E eu gostaria de conhecer isso. Aleluia. E diz aqui assim: guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temerem, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fonte, de manancial profundos, que saem pelos vales e das montanhas. Você sabe o que é uma terra como essa lá no deserto, meu irmão? É você acertar a sorte grande, é você se tornar um rico, não rico de dinheiro, mas rico de bem-aventuranças do Senhor para o resto de vossas vidas. A terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Só frutos que eram considerados riquezas naquela época. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavará o cobre. Novamente, materiais preciosos, pedras preciosas, minérios preciosos naquela época, porque todas as armas, os carros que eram carroças, bigas, quase tudo era feito de ferro, e ferro era algo escasso no deserto. Então, quando se achava uma terra que tinha tudo isso, era algo maravilhoso, era algo tremendo. E olha a promessa de Deus, olha a promessa de Deus para aquele povo. Eu faço uma pergunta para você: qual é a promessa de Deus para a tua vida? O que Deus te prometeu? Pastor, eu nunca ouvi Deus falar nada ao meu coração, nunca recebi uma revelação, muito menos um revelamento de que Deus tinha uma promessa para a minha vida. Deus tem uma promessa para a tua vida, eu vou dizer hoje. Primeiro, a palavra do Senhor diz que nós fomos levantados para ser cabeça e não cauda. Se você hoje é cauda, já tem algo errado para a tua vida. O Senhor nos chama para fazer parte do banquete e não viver uma vida miserável comendo das migalhas que caem na mesa. Segunda revelação para a tua vida. O Senhor nos chama para nos tornar filhos, e os filhos do reino que são príncipes. O Senhor nos chamou para nos tornarmos príncipes. E se você é plebeu, se você é um mendigo perambulando por esta terra, um miserável, a terceira promessa não está se cumprindo na tua vida. Estou falando só de algumas. A palavra do Senhor me parece que tem cerca de 35 mil promessas. Eu estou falando só de umas 3 ou 4. E finalmente, só vou citar mais essa. A palavra do Senhor Jesus disse o quê? Que eu vim para que tenhais o quê? Vida, mas não uma vida comum. Eu vim para que tenhas vida, mas vida em abundância. Você tem tido uma vida em abundância? Você sabe o que é uma vida em abundância? É vida com alegria, com paz, com felicidade, com amor, ausência de necessidade, ausência de enfermidade, aonde tudo vai bem na tua casa, aonde alegria no Senhor. Você tem o cumprimento dessa promessa na tua vida? Então agora você já sabe só de 4.
Então agora você sabe a promessa que Deus tem para você. Eu não vou nem falar da promessa ministerial, do que Deus tem para você, o mistério que Deus tem na tua vida. Não estou nem falando disso. Estou falando do básico do básico. Fala cheia. Glória a Deus, Pai. E continuando diz: terra em que comerás, já leis o pão por escassez. 10. Comerás e te fartarás, e louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Em outras palavras, não deixe de cumprir os mandamentos de Deus na tua vida. Se Deus tem ordenamento, mandamento para você, cumpra-os, porque se você não cumprir, a tua vida é um deserto, e é um deserto seco, é um deserto árido, aonde não há nada que possa te agradar. Pastor, mas tem hora que eu estou bem, tem hora que eu consigo comer uma carninha gostosa, tem hora que eu faço um churrasquinho, tem hora que eu tenho até um carrinho. Isto é a misericórdia de Deus na tua vida. Porque se não fosse a misericórdia de Deus na tua vida, eu estava morto. Mas nós não precisamos somente de misericórdia, nós precisamos de outra coisa, que isso nos basta. E o que é? Precisamos da graça. E se não fazemos a vontade do Pai, se não obedecemos ao Pai, como que a graça nos alcançará? Na festividade, o tema da festa era: crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento, nós temos crescido de certa forma, até bem devagar nós temos crescido, mas e a graça? E a obediência? E o amor? E a misericórdia? Não é isso? Para não suceder, ou seja, obedeça, cumpra os mandamentos, para não suceder, para não acontecer que, depois de teres comido e estiveres fartos, depois de haveres edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicares os teus gados ou os teus bens e os teus rebanhos, e aumentar a tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor. É o que mais nós vemos no dia de hoje, é isso. Pessoas entram na igreja desesperadas, esfarrapadas, pessoas destruídas, acabadas, vivendo uma vida miserável, e entra na igreja pedindo socorro, buscando a Deus: Senhor, me socorre, liberta a minha vida, me salva, porque eu não aguento mais, eu nasci para sofrer, eu nasci para morrer. E Deus, quando você entra aqui, Deus fala: não, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para morrer, você nasceu para viver, e para viver uma vida em abundância, porque eu sou o teu Deus, e te trago para esta casa para te salvar. Ela cheia, é cheia. Glória a Deus. E quando você entra, o Senhor começa a trabalhar na tua vida, o Senhor começa a transformar a tua casa, começa a transformar a tua família, começa a transformar os teus bens, os teus ganhos. E quando muitos estão bem, acham que agora não precisam mais de Deus, e muitos fazem o quê? Ou se desligam de Deus e vem apenas cumprir um sacerdócio, vem apenas cumprir nem um sacerdócio, vem cumprir apenas uma religiosidade dominical, achando que o fato de estar aqui já está com Deus, esquecem de Deus, esquecem de buscar, esquecem de servir, esquecem de obedecer, porque tudo vai bem na tua casa. Mas a palavra nos ensina que o homem, quando ele está com uma vida perdida no mundo, há demônio trabalhando na vida dele, e que quando aquele demônio sai, que entra o Senhor,
comprando a nova casa, comprando você pelo preço mais caro que se pode pagar nesta vida, o preço com a própria vida. O Senhor, quando Ele morreu por você, quando Ele resgatou você da escravidão do mundo, da escravidão de Satanás, Ele comprou você com o próprio sangue, com a própria vida. E aí você se desfaz de Jesus. Você chega para Jesus: agora você não faz parte da minha vida, que agora eu estou bem. E a palavra do Senhor diz que quando aquele demônio volta, que encontra a casa vazia, traz com ele mais 7, e o estado posterior daquele homem se torna pior do que o estado anterior. Você sabia que o Senhor todos os dias está nos testando? Todos os dias. Pastor, por que Deus permite que pessoas ruins, pessoas más nascem? Como Adolf Hitler, como Nero, e assim vai. É simples. Deus não permite que pessoas ruins nasçam. Ele permite que pessoas nasçam. Mas Deus nos deu algo chamado livre-arbítrio, para que nós venhamos a escolher entre o bem e o mal, o bom caminho e o mau caminho. E infelizmente, pessoas se desvencilham da bondade, do caráter, do bom caráter, daquilo que é agradável a Deus, e se enveredam pelos caminhos ruins. E quando esses se enveredam pelos caminhos ruins, eles se enveredam porque o livre-arbítrio deles, a liberdade de escolha, escolheu o pior caminho. Mas Deus não nos criou para escolher o pior caminho. E se Deus pudesse controlar a tua vida, se Deus pudesse controlar as suas decisões, não que Ele não possa, mas se Deus controlasse, vou falar dessa maneira, se Deus controlasse a tua vida, se Deus controlasse as suas decisões, o seu gosto, os seus pensamentos, Ele deixaria de ser um Deus de amor e de misericórdia. Ele passaria a ser um Deus autoritário, um Deus tirano, e nós passaremos a ser bonecos, fantoches na mão desse Deus. Não adoraríamos Deus pelo que Ele é, mas adoraríamos Deus porque seremos obrigados a adorar. Mas Deus te dá a liberdade de você escolher o teu caminho. Deus te dá a liberdade de você escolher entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas, entre aquilo que vai te levar à salvação e entre aquilo que vai te levar à perdição. Deus nos dá a liberdade completa. Talvez você diga assim: pastor, mas não foi o Espírito Santo que me trouxe a esse lugar? Eu acredito que sim. Então, se foi o Espírito Santo que me trouxe a esse lugar, não foi a minha liberdade de ter me dirigido a este lugar para assistir o culto hoje. Eu digo para você: não pensa dessa maneira, porque o Espírito Santo te traz a lugares como esse, mas você permitiu primeiro que o Espírito Santo fosse o Senhor da tua vida. E se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, e que não havia água, e te fez sair água da pederneira,
que no deserto te sustentou com maná, que deu a teus pais, não conheciam, que os teus pais não conheciam, mas te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Pelo amor de Deus, pastor, agora compre com minha vida, porque Deus me levou no deserto para me provar, me levou para humilhar, e agora o senhor vem dizer que Deus nos levou para nos fazer o bem. Pastor, o senhor está misturando as estações, a palavra está complicada, já comecei a não entender. Simples, amado, vamos lá para aquele versículo onde diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia. Tudo que Deus faz, tudo que Deus faz na tua vida é para o seu bem. O problema é que você não recebe bem o que Deus faz, e quando não recebe, você murmura, você coloca aquela situação na pior situação, e você muitas vezes bate no peito como se achasse ser alguém, e fala assim: Senhor, mas eu sou o teu servo, como se fosse de verdade. Senhor, mas eu sou o seu dizimista, e o Senhor permite que eu passe por isso, e Deus fala: filho, pelo amor de Deus, entenda, eu estou permitindo que você passe por isso, porque eu quero cuidar de você, eu quero tratar você, eu quero fazer de você um grande homem, uma grande mulher na minha presença. Eu quero que você cresça, eu quero que você se torne meu filho, eu quero que você se torne um grande homem de Deus. Se você não entender o que Deus faz na tua vida, ou que muitas vezes Ele coloca pessoas para fazer na tua vida, porque nem sempre é o Senhor próprio Deus que desce aqui na terra e fala: eu vou cuidar de você. Deus bota outro para cuidar de você. Pode ser pastor, pode ser evangelista, pode ser um irmão. Quantos aqui que você tem um irmão em Cristo, que muitas vezes foi na tua casa, te aconselhou, te deu os bons conselhos, orou por você, cuidou de você, mas foi Deus que enviou ele? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Deus Pai. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Você nunca consegue nada se Deus não estiver na tua vida. Pastor, mas eu não sou cristão, ou eu não era cristão, eu já conquistava, porque Deus já tinha um propósito na tua vida. Deus te ama, filho. Deus te ama muito antes de você pensar em se tornar um servo do Senhor. Lá dentro do ventre da tua mãe, seja uma futura prostituta, seja um futuro viciado em droga, seja um futuro homossexual, seja um marginal, seja o que for que aquela pessoa vai se tornar, mas mesmo antes disso, lá no ventre da mãe, lá naquela sementinha, o Senhor já ama aquela pessoinha que está nascendo e crescendo. Então o Senhor já te ama muito antes de você pensar em se tornar um cristão. Só que quando você se torna um cristão, você passa a se tornar filho de Deus. Achei. Glória a Deus, Pai. Deus te ama. Isso é fato. Deus te ama. Deus te ama com todo o amor que você possa pensar existir em todo o universo. Deus te ama. Pastor, qual é a prova disso? Quem pode me dizer qual é? Aleluia. Deus enviou Jesus Cristo, o próprio Filho, para morrer por você naquela cruz. Glória a Deus, Pai. Antes, te lembrará do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riqueza,
para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servirem, e os adorarem, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Ralacheia. Talvez você diga assim: glória a Deus, porque eu não adoro nenhum outro Deus. Adora sim. E o pior dos deuses que você pode adorar, qual é? Satanás? Não, é o dinheiro. É o dinheiro. Porque a palavra do Senhor diz: o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Não fala que o amor a Satanás se refere ao dinheiro. Por quê? Porque é mais fácil amar ao dinheiro do que a Satanás. Poucos amam a Satanás, tem gente que ama. Mas se eu falar para você assim: você que é cristão, que tal amar a Satanás? Está amarrado. Não é isso? Agora se eu falar assim: você ama o dinheiro, talvez alguém abaixe a cabeça e fique quietinho, porque você está na igreja servindo a Jesus, mas você está amando o dinheiro. Você faz assim, ó. Você que ama o dinheiro, eu vou te dar um conselho. Junta todo o dinheiro que você puder. Junta, bota num banco bem guardado. Não bota no Cicobi não, que já foi roubado. Bota num banco bem guardado, certo? Para no dia da salvação, que o Senhor Jesus vier, você pegar esse dinheiro e comprar a sua salvação. Faça isso. E aí o pastor Ricardo costuma brincar dizendo assim: Jesus viesse agora, quem ficaria feliz? Alguém sempre fala: eu. E eu digo: não, você pode ficar feliz, mas eu vou subir feliz. Porque se eu ficar, eu vou ficar triste. Aí eu quero ver o que você vai fazer com o dinheiro quando Jesus voltar e você ficar. Compra indulgência, compra a salvação. Olha lá, eu amo aquele versículo aí. Como ele me serve de exemplo a cada dia. Jesus disse: eu sou o caminho, não é o dinheiro. Eu sou a verdade, não é o dinheiro. Eu sou a vida, e dinheiro não compra a vida. O dono de uma das maiores empresas, uma das empresas mais ricas do mundo, avaliada em mais ou menos 120 bilhões de dólares. Você sabe o que é isso? Não, você não sabe o que é isso. Talvez você não sabe nem direito o que é R$1 milhão. Não tem nem ideia do que pode comprar. Quanto mais 120 bilhões de dólares. Eu não sei quantas cidades você compra por aí, por Minas Gerais afora. Este homem morreu com 50 e poucos anos de idade. Agora há pouco tempo, o dono da Apple, o dono desse famoso, da empresa que fabrica o iPhone, morreu. De quê? Câncer. Sabe por quê? Dinheiro não compra saúde. Só quem pode te dar saúde de fato de verdade é Deus. Mas tem uma coisa maravilhosa nisso. Se Deus não te der saúde física, Ele vai te dar saúde espiritual. Se Deus não te libertar da enfermidade deste corpo, Ele vai te libertar da enfermidade da sua alma. Se Deus não te libertar, perdão, o dinheiro, desculpa. Se o dinheiro não te libertar da perdição eterna, Deus te liberta e te leva para a salvação. Para finalizar agora, diz assim, 20, último versículo. E como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quiseste obedecer à voz do Senhor vosso Deus.
queria falar algo rapidamente sobre o deserto. O deserto é lugar de provação e lugar de adoração, porque é na provação que você adora a Deus. É na provação que você mostra que o Deus é o teu Deus. É na provação que você tem fé. E você tem até um louvor que diz mais ou menos assim: tá chorando, geme e chora. Como é que é? Tá sofrendo, geme e chora. E esqueci. O pastor também esquece. Aprendam isso. Mas enfim, é na provação que nós estamos ali chorando, está doendo, e nós estamos glorificando o Senhor. Ah, Senhor Deus, Pai. Oi, ela cheia. Senhor, obrigado por esta enfermidade. Obrigado por esta luta. Obrigado por esta aprovação, porque o Senhor está me testando, meu Pai. Senhor, eu não peço que o Senhor me tire da luta, eu não peço que o Senhor me tire da aprovação, eu não peço que o Senhor me tire desta enfermidade, mas uma coisa eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude a passar por ela, rindo, dando glórias, agradecendo ao Senhor e dizendo: eu vou ser aprovado no Senhor. Não peça para sair. Aleluia. Peça para Ele te provar e para Ele te aprovar. E faz lembrar quando nós estávamos lá no Rio de Janeiro antes de vir para cá. Lembra da visão da irmã em que nós passamos? A irmã falou assim: olha, Deus manda dizer para vocês dois que vocês vão passar por uma luta muito grande, um vento muito grande. E eu falei na hora: misericórdia. E ela falou assim: não diz misericórdia, não diz glória a Deus, porque Ele manda dizer para você nunca pedir para sair do vento que você vai passar, nunca pedir para sair da luta que Ele vai te colocar, porque naquela luta Ele vai te provar, e Ele quer te aprovar, e Ele quer te ensinar, Ele quer te preparar, porque você vai ser enviado para uma obra, e a obra para a qual você é grande, não, que você vai, não é uma obra pequena, porque o Senhor te levantou para multidões, o Senhor te levantou para pregar para milhares. E passamos por um vento que só a misericórdia de Deus, mas nós permanecemos firmes, não murmuramos e não pedimos para sair, e hoje estamos aqui pregando a palavra de Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Deixa eu ver se eu terminei o versículo. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor vosso Deus. Eu só queria falar de 1 Timóteo capítulo 3, 10. Talvez você diga assim: pastor, mas para que tanto sofrimento? Pastor, mas por que Deus prepara os obreiros, prepara aqueles que vão fazer a obra deles, aqueles que Ele chama? Por que Ele prepara desta maneira? Por que Ele não prepara só no ensinamento da palavra? 1 Timóteo 3,10 diz assim: todo obreiro, não diz alguns, diz todo obreiro deve ser primeiramente experimentado, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. Aí você pega um obreiro, não deixa ele passar pela prova, não ensina ele, não prepara ele, não coloca ele em situações difíceis para que ele amadureça naquela situação. Você acha que ele é bonito, você acha que ele é maneiro, você acha que ele é dizimista, que ele dá um dinheirinho para a igreja, então vem cá que você vai ser meu diácono, e você prepara um diácono contra a palavra de Deus, prepara um diácono que não é experimentado para a obra, e o que você está fazendo?
você está consagrando um homem derrotado, que muitas vezes vai ser derrotado na primeira investida do inimigo contra ele, e que muitas vezes não ele somente é derrotado, mas muitas vezes ele leva outro junto contigo para a derrota, porque não é um obreiro experimentado, porque não é um obreiro lapidado, não é um obreiro preparado, não é um obreiro pronto para exercer, no mínimo pronto para exercer a vontade do Pai. Por isso, amados, eu não sei qual o deserto que você está passando, não sei se é na área espiritual, não sei se é na área da alma, do sentimento, financeiramente, eu não sei, das relações humanas, das relações na sociedade, das relações na família, mas uma coisa eu sei, que enquanto você estiver nesse deserto, glorifica o nome do Senhor. Passa pelo deserto rindo, dando glória e adorando ao Senhor, porque o Senhor quer de todas as maneiras, de toda forma, é algo que está aqui encurtido no coração do Senhor, é o que o Senhor te aprove nesta prova. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.